Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estarmos mais uma vez conectados para juntos meditarmos um pouquinho mais na palavra do Senhor. Queria que você curvasse sua cabeça por um instante e vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Senhor, amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por mais um dia abençoado, um dia de vida, um dia de paz, um dia feliz que o Senhor nos concedeu. E te somos gratos, ó Deus, por tantas bênçãos já recebidas e por aquelas que certamente virão, porque o Senhor tem planos maravilhosos a nosso respeito. E fala conosco agora através da Tua palavra, que não seja eu falando, mas que o Teu Espírito Santo fale em cada coração que está ouvindo esta mensagem neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Que nós estamos juntos. Espero que você tenha exercido a sua cidadania, indo lá fazer o seu papel como cidadão, e votando, né, para que a gente possa melhorar a situação da nossa cidade e, de uma forma geral, do país. Ore por este país. No final desse culto, nós estaremos orando, clamando mais uma vez por esta nação. Deus tem muitas coisas para realizar no Brasil. O Brasil pode ser um grande celeiro, tem sido, mas ele pode ser maior ainda na área do evangelismo. Então, você tem um papel importante de clamar por esta nação. E o que eu quero meditar esta noite, e até estava meditando aqui durante a semana, é o privilégio concedido. Que privilégio foi concedido a nós? É sobre esse tema que eu quero discorrer hoje à noite, meditando um pouquinho. Nós estamos no mês de novembro, é um mês que nós comemoramos, né, o Dia de Ação de Graças, que é a última quinta-feira do mês de novembro, é o Dia de Ação de Graças, mas durante o mês todo nós estamos tendo mensagens de gratidão, de agradecimento, lembrando que não é só o mês de novembro que a gente faz isso, mas nós estamos denominando um mês exclusivo para a gratidão, reconhecimento daquilo que Deus fez e faz por nós. Então, privilégio concedido. Que privilégio nós temos que foi concedido pelo Pai. Então é um motivo de gratidão por esse privilégio, é um motivo de muita alegria saber que Deus nos deu esse privilégio de sermos chamados seus filhos. Não é gostoso poder ser chamado filho de Deus? Então é um privilégio concedido pelo Pai. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 3. Acompanha comigo esses versículos. Vede com grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É um privilégio de nós sermos chamados filhos de Deus. Olha com que grande caridade, que grande amor Deus tem para conosco de nos sermos chamados filhos de Deus. E ele fala que agora nós não conhecemos ainda, né, totalmente, não estamos ainda na face, perante ele, face a face, mas nós um dia estaremos na presença do Pai, face a face. E aquilo que hoje a gente vê só por enigmas, por espelho, né, por figuras, nós vamos ver face a face. E teremos aquele corpo glorificado que Jesus teve quando ressuscitou. Mas olha que grande privilégio, é isso que eu quero chamar a tua atenção, o grande privilégio de você ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque Jesus veio e pagou o preço, comprou a sua vida, resgatou, e através de Jesus nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros através de Jesus. Então, é sobre esse grande privilégio que eu quero que você guarde no seu coração. Você não é qualquer um, você é um filho de Deus, herdeiro com todos os direitos de filho, de herdar o reino celestial. Então, está lá também Romanos 8, 14 a 17, eu quero que você também acompanhe comigo, sobre os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. É o que Paulo fala aos Romanos, como nós temos o privilégio de herdeiros, termos o Espírito Santo, que privilégio maravilhoso é este, que amor tão grande de Deus para com cada um de nós, de ter mandado o seu Filho, e agora, depois que o seu Filho subiu aos céus, ascendeu ao terceiro dia, terceiro dia ressuscitou, depois ascendeu aos céus,
nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e somos guiados pelo Espírito Santo. Ele subiu, mas falou que iria enviar o Espírito Santo de Deus. Então está lá, Romanos 8, 14 a 17. Acompanha comigo esta leitura. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que se torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, através de Jesus, a obra foi maravilhosa, foi consumada naquela cruz. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros através de Jesus. E Paulo está falando aos romanos sobre isso. E ele usa a palavra herdeiro aqui, porque a palavra adoção, né? O filho adotado, ele perdia os direitos que ele tinha da família anterior, mas ele adquiria todos os direitos da família atual, bens e todos os direitos de um filho normal. Isto aí era a lei que os romanos, né, na época de Jesus, e Paulo escreve aos romanos esclarecendo a parte de herdeiro, como nós somos herdeiros, somos guiados pelo Senhor, somos filhos de Deus e herdeiros por Cristo Jesus. Então é muito importante, nós temos um privilégio de sermos filhos de Deus, e também esse privilégio nos traz responsabilidades. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios de um cristão, de filho de Deus, e também tem que assumir as suas responsabilidades de filhos de Deus. Na família de Deus nós temos responsabilidades, ou seja, eu tenho a responsabilidade de viver uma vida como um filho de Deus, não uma vida dissoluta, não uma vida que eu tinha antes de conhecer Jesus, não uma vida qualquer, não uma vida igual ao que o mundo vive hoje, mas uma vida de filho de Deus. Privilégio ser filho de Deus, mas tem responsabilidades. E a responsabilidade que nós temos é de testemunharmos que a nossa vida como filho de Deus foi transformada por Ele, para que a gente possa testemunhar daquilo que Ele tem feito diariamente na nossa vida. Então, eu quero que você acompanhe comigo também Gálatas 3, de 26 a 29. Somos filhos de Deus e herdeiros por Cristo Jesus, enfatizando ainda este versículo. Gálatas 3, de 26 a 29, ele diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós temos todos os direitos de filhos de Deus, de receber aquilo que o Pai reservou, prometeu e está preparando para cada um de nós. Então, eu quero que você assuma a responsabilidade de um filho. Um filho, para herdar, ele precisa realmente mostrar a sua integridade, a sua fidelidade ao pai. O pai pode não deixar o filho ser o herdeiro dos seus bens. O pai pode doar a sua herança ou fazer um testamento e doar para outras pessoas, porque talvez ele não ache que o seu filho seja merecedor ou que o seu filho seja digno de receber todo aquele trabalho de anos e anos conquistado e agora vai ser entregue numa pessoa dissoluta, uma pessoa que não tem responsabilidade, uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, uma pessoa que esbanja, um pródigo que esbanja o seu dinheiro, que não sabe ter o domínio próprio. E um pai pode deserdar um filho. Mas aqui nós temos o privilégio que foi concedido por Deus em mandar o seu Filho para que você e eu fôssemos herdeiros e co-herdeiros através de Jesus. Então nós temos privilégios, mas temos responsabilidade. E a responsabilidade que nós temos, meus irmãos, é viver esta vida íntegra, essa vida que um cristão precisa viver. Hoje está muito na moda aí a gente se acomodar com as coisas, nós vamos moldar o cristianismo à realidade atual do mundo, que está cada vez pior. Moralidade, a imoralidade, né, que está crescendo cada vez mais, não há caráter, valores são totalmente invertidos,
pessoas não honram com as suas palavras, né? Pessoas não respeitam outras pessoas, de fato não há mais valores reais. O valor hoje é relativo, né? A verdade é relativa, não é uma verdade absoluta, como a palavra de Deus nos traz uma verdade absoluta. Muitas pessoas hoje estão querendo descaracterizar a verdade da palavra de Deus, querem mostrar que a palavra de Deus hoje não é suficiente para os nossos dias. O que é isso, meu irmão? Temos ouvido absurdos. Então nós temos responsabilidades como filhos de vivermos uma vida conforme aquilo que a palavra de Deus determina. E a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, ela muda sim a vida, o caráter, transforma. E quando ela tem esse poder de transformação, porque a gente dá crédito nesta palavra. Mas hoje estão querendo, pessoas de nome até aí fora, estão querendo descaracterizar a verdade da palavra, onde nós chegamos. Então, nós somos herdeiros de Jesus, temos promessas garantidas para herdarmos uma vida eterna, como príncipes, como servos de Deus, como sacerdotes e do seu reino que seremos. Portanto, temos obrigações. Obrigações que nós temos e que temos que exercer é a nossa santificação, sem a qual ninguém vai ver o reino do Senhor. É um princípio básico. Sem a santificação a gente não entra lá, sem a gente lutar constantemente, lutar contra os abusos, os absurdos desse mundo, lutar contra os valores invertidos, que parece que a gente está desamparado nesse mundo, a gente está andando contra a maré todo o tempo, e é isso que nós temos que perseverar na nossa fé, na nossa confiança, na certeza que o privilégio concedido para mim e para você não vai ser em vão. Nós vamos honrar esse privilégio como filhos, um filho que honra o seu pai, um filho que luta para que a sua família se mantenha unida. E nós, como filhos, temos que lutar pela família cristã, pela família de Deus, para que se mantenha unida, orando por este país, orando pelos seus familiares, orando para as pessoas que estão saindo ao Evangelho, a família cristã unida em oração, a família de Deus herdeira das promessas que o Senhor reservou para nós. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, sim, mas existe uma parte que nós devemos fazer, que é preservar, né, a santidade, a moralidade. Nós temos que lutar a purificação com Deus. E tem lá um versículo que fala em Tiago 4,8, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, mente dividida, purificai o coração. Então ele quer, o Senhor, como nos concedeu esse privilégio maravilhoso de sermos seus filhos, ele quer que os seus filhos tenham responsabilidades para herdar o reino. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Você tem buscado a presença do Senhor, você tem se prostrado diante do Senhor, você tem buscado a comunhão com Deus. Isso tem que ser uma constante, não é só na hora da luta, da dificuldade. Agora eu clamo ao Senhor porque estou sofrendo, estou padecendo. Não, em todo o tempo, como filho. O filho que ama o seu pai, ele vai honrar o seu pai toda a sua vida. E depois, na morte do pai, ele vai herdar. E ele vai herdar, sim, porque ele foi merecedor. O seu pai não o deserdou, porque ele honrou o seu pai, honrou os seus princípios, honrou aquilo que ele aprendeu. E nós temos um Pai Celestial que nos ensina através da sua palavra todo o tempo. Ele não nos desabandona, não. Ele não nos abandona, ele nos orienta todo o tempo. É para você não sair dos caminhos. Responsabilidade de filhos, responsabilidade para manter aquele privilégio que foi concedido pelo Pai. Então, precisa se chegar-se a Deus, e Ele vai se achegar a vós. Quando um filho chega ao Pai pedindo, colocando as suas causas, o Pai para, senta, ouve e dá um conselho, e dá uma solução, né? E estende a mão, ajuda ou orienta o filho a tomar um rumo diferente daquele que ele estava pensando ou planejando. Então, o Pai, ele tem tempo para o filho, quanto mais nosso Deus. Então, se achegue a Deus e Ele vai se achegar a vós. Limpe as suas mãos, coloque a sua vida em ordem, porque todos nós somos pecadores. E a gente que às vezes tem a mente dividida, às vezes a mente, puxa, quem está com a verdade? A verdade, meu irmão, não está comigo, não está com o outro, está aqui a verdade. E se nós sairmos desta verdade, nós não temos mais fundamento básico para pregarmos a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém liberta a não ser a verdade desta palavra que é imutável. Então se achegue a Deus. Nós precisamos sim
purificar. Então, qual é a responsabilidade de um filho que é herdeiro? Tem tudo prometido para nós. Nós temos maravilhas lá prometidas para cada um de nós, só que temos responsabilidades para herdarmos. E existe uma diferença em cometer um pecado e continuar a pecar. Todos nós pecamos, todos nós, não há um santarrão que não peque. Mas existe uma coisa, eu posso pecar, e o Espírito Santo, que somos filhos de Deus, e o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ele vai nos mostrar. E quando ele nos mostra, o Senhor faz com que a gente tenha um coração contrito, arrependido, pede perdão, se arrepende de fato, e aí ele perdoa. Agora, esse é um pecado que a gente confessa, pede perdão. Mas tem aquele pecado de estimação, que a gente sabe que é pecado e a gente fica cultivando o pecado. E a gente não quer se livrar do pecado. A gente sabe que aquilo é errado, a gente sabe que a palavra condena, mas a gente não quer mudar. E aí Deus não pode perdoar você, porque você não quer mudar. Você não quer ser perdoado, você não quer ter uma atitude de mudança, de transformação. E aqui tem esta palavra que transforma a sua vida. Se achegue a Deus, derrame-se perante Ele. Coloque as suas causas no altar do Senhor, confie nele, e Ele sabe que você necessita amanhã, e Ele vai conceder. E Ele tem heranças, tem promessas para você, um valor, um maior presente concedido, né? Um privilégio que foi concedido para cada um de nós. Então, se achegue a Deus e peça perdão dos seus pecados, confesse os seus pecados. O Senhor é maravilhoso. Diz lá em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não adianta justificar a sua transgressão, o seu pecado. Não justifique, confesse, declare. Olha, no momento de fraqueza, eu falei, eu pensei, eu agi, eu tive esta atitude, Senhor, mas me perdoa, purifica-me, limpa-me, porque eu quero ter um coração limpo. Estou me chegando diante da tua face para me derramar perante o Senhor. Então, aquele que encobre a sua transgressão, ou se justifica, nunca vai prosperar, nunca vai sair desse abismo chamando o outro abismo, mas aquele que confessa e deixa e abandona, vai alcançar a misericórdia do Senhor. E aí em Provérbios 16:6, ele fala assim, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Que versículo precioso! Pela misericórdia de Deus e pela verdade da sua palavra, se purifica a iniquidade, o pecado. Pelo temor do Senhor, o respeito, a reverência ao Senhor, os homens se desviam do mal. Então, o que é que... Tem outro versículo que veio na mente agora em Provérbios, em Salmos 119, não lembro agora bem o versículo, fala assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. E aquilo que fala aqui, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, a reverência, o respeito, os homens se desviam do mal. O que faz você e eu deixarmos de fazer coisas que o mundo está proporcionando, que o mundo oferece, que o mundo abre as portas para você, o pecado está escancarado, o mundo jaz no maligno, porque o maligno escancara as portas para o mal, ele joga a tentação, você é tentado, você cai na tentação e aí aquele pecado é gerado dentro de você e gera morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que ter este temor, chegar a Deus como filhos que podem ter acesso ao Pai. O filho tem acesso ao Pai. O filho não precisa pedir permissão para alguém para chegar ao Pai. Nós temos o livre acesso ao Pai. Somos co-herdeiros através de Jesus. E agora vamos ter a responsabilidade de herdarmos. Não é porque eu sou o co-herdeiro que estou garantido, não. Eu tenho uma luta a conquistar, eu tenho uma carreira a correr. E essa carreira, com a ajuda do Senhor, com certeza, eu vou chegar no final e depois o meu galardão, a minha herança estará reservada. A vida cristã é um processo do qual todos nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. É um processo, é um aperfeiçoamento direto. A vida cristã é esse processo, é diariamente. Não é assim, aceitei Jesus, mudei a minha vida e acabou, não. É uma constante, amanhã vem um problema, como é que eu vou me deparar com aquele problema? Como é que eu vou enfrentar aquele problema? Que atitude eu vou tomar para que eu possa mostrar que eu confio no meu Pai, no meu Deus que prometeu, que me deu
um privilégio maravilhoso de ser chamado seu filho. Então nós temos lutas constantes, diárias, é um processo, até quando o Senhor voltar e nos levar, né, junto a Ele, aí sim nós veremos Ele face a face, como Ele é, o veremos, como nós começamos a leitura lá em primeira carta de João, né, falando que como Ele é, nós o veremos. Hoje a gente vê em espelho, em enigmas, mas lá naquele dia nós vamos vê-lo face a face. E até chegar esse momento é um processo, meu irmão, responsabilidade, privilégio de ser um filho de Deus, mas o filho tem uma responsabilidade de garantir a sua herança, garantir a sua salvação que foi conquistada na cruz do Calvário. Dia a dia é um processo. E diz assim, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós temos algum conhecimento daquilo que a palavra revela, do que será a eternidade, de que será a nova Jerusalém, do que será novos céus e nova terra, e o papel do cristão, do filho herdeiro neste novo céus e na nova terra. Porém, o dia que nós estivermos face a face, nós vamos ser conhecidos, nós vamos conhecê-lo como ele nos conhece, nós vamos conhecê-lo na intimidade. Claro que temos o Espírito Santo hoje que também nos dá intimidade com Deus, mas nós vamos herdar aquilo que ele prometeu. Vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E o Senhor está preparando aquele lugar maravilhoso para nós. Filho, fica firme, responsabilidade para herdar essas heranças. Em Filipenses 3, de 20 a 21, ele conclui, a nossa cidadania, espero que você tenha exercido a tua cidadania, como eu falei no início, de cristão, né? De votar corretamente, e espero que você tenha votado, e agora papel de você continuar orando por essa nação, para que as pessoas que estão entrando agora possam ser dirigidas pelo Senhor, para tomarem decisões, para que leis sejam justas. Então, a nossa cidadania aqui, temos que exercer, mas a nossa cidadania, como fala lá em Filipenses 3, de 20 a 21, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu vou repetir para você essa passagem, Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, ou a nossa cidade, em outras referências, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu espero ansiosamente o meu Pai voltar. Eu espero ansiosamente poder herdar aquilo que Ele prometeu, né? Esse valor maravilhoso que Ele concedeu a nós de sermos chamados seus filhos. É um privilégio que foi concedido a cada um de nós. Então, a nossa cidadania é lá, a nossa cidade, a nossa morada final é os céus e é eterno, não é por 90, 100 anos, puxa, 100 anos é muito tempo, não é nada perto da eternidade. Então, como filhos, um privilégio concedido, eu vou herdar esta herança concedida por Jesus, né? Sou co-herdeiro através de Jesus. Então, nós temos que aguardar com ansiedade, com desejo ardente a volta do Senhor Jesus, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Todas as coisas vão ser debaixo do domínio do Senhor. Já estão, Ele tem o controle de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, embora muitas vezes a gente duvide que algumas coisas Deus está... Será que Deus não está vendo? A gente questiona a Deus, quem somos nós para questionar o Criador? Mas todas as coisas estão no controle do Senhor hoje, e lá todas as coisas também estarão sob o seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, né? Tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Como fala lá em Filipenses 4, 13 a 17, né? Da volta do Senhor Jesus, que nós seremos transformados. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão, né? Com corpos glorificados. E nós, se estivermos vivos no dia do arrebatamento, seremos transformados nesse corpo glorificado. E aí estaremos face a face perante o Senhor. Aquele que concedeu o grande amor de nos chamar
filhos de Deus, e mandando o seu Filho para que a obra fosse completa, concluída. Espero que você mantenha a sua vida firme nos caminhos do Senhor, que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que olhe para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não pode ser abalada pelas provações, pelos problemas, pelas lutas. Somos seres humanos, somos, como nós acabamos de ler, o nosso corpo humilhado. Muitas vezes somos humilhados, somos injuriados, somos caluniados, somos acusados indevidamente, somos judiados, por uma enfermidade ou qualquer outra circunstância adversa, mas isso não pode nos abalar. A nossa herança está garantida. Eu sou filho herdeiro, valor concedido, um privilégio concedido a mim, eu vou tomar posse. Um filho obediente, um filho que espera ardentemente a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que você se mantenha fiel nos caminhos do Senhor, peça a Ele que te ajude nas suas lutas diárias, e Ele, como Pai, você tem um livre acesso, Ele ouve, Ele atende, Ele responde, Ele tem paciência em nos ouvir, em nos atender, e nós temos a certeza disso com a paz que excede todo entendimento, que é através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Curva a sua cabeça por um instante agora e nós vamos orar agradecendo a Deus, gratidão a Deus pelo tão privilégio concedido, privilégio maravilhoso concedido a cada um de nós de sermos chamados filhos de Deus. Pai amado, muito obrigado a Deus, nós temos gratidão, muito reconhecimento por aquilo que o Senhor fez naquela cruz, pela tua obra maravilhosa que resgatou a cada um de nós. Nós não merecíamos coisa alguma, Senhor, mas o Senhor se humilhou até a morte, morte indigna, morte de cruz, a mais cruel das mortes. O Senhor levou ali sobre a cruz os nossos pecados. O Senhor também, ó Deus, nos garantiu a vida eterna através do seu sacrifício, através do teu sangue, o perdão dos nossos pecados, que também com a sua ressurreição, Senhor, nos garantiu também um corpo glorificado para habitarmos eternamente na nossa novos céus e na nova terra. Nossa cidadania não é aqui, mas é lá nos céus. Então, Senhor, muito obrigado por este privilégio que foi concedido a cada um de nós de sermos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis, Senhor, separados deste mundo, convivemos no mundo, precisamos estar aqui para testemunhar, para falarmos, para termos do Senhor discernimento nas decisões que precisamos tomar, mas este mundo não nos pertence, nós não podemos nos conformar com as coisas erradas desse mundo, mas nós temos que lutar e permanecer fiéis ao Senhor, como filhos que vão herdar, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu para aqueles que são teus. Portanto, fortalece a vida de cada um que está ouvindo esta mensagem neste momento. Senhor, tu sabes as lutas que estão passando, as provações, muitos estão desesperados, talvez com circunstâncias na área da saúde, na área familiar, na área de relacionamento, na área profissional, na área sentimental, mas o Senhor é Deus que conhece tudo e todos. O Senhor é Deus que pode mudar qualquer circunstância e, portanto, ó Pai, como filhos, chegamos diante de Ti, diante do Teu trono, com confiança, Senhor, sabendo que o Senhor pode usar de graça e misericórdia para nos ajudar. Usa, Senhor, de graça, misericórdia e compaixão. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, aquilo que falamos, pensamos, como agimos, muitas vezes de forma que te desagrada, mas perdoa-nos, Senhor, limpa e purifica-nos. Queremos estar aptos, Senhor, para herdar as promessas que foram prometidas para os seus filhos. E também aqueles que estão hospitalizados, Senhor, principalmente o pastor Nilson, oramos por ele e cremos que o Senhor é Deus que pode ouvir o clamor e que a tua vontade, que é soberana, é a melhor. Mas nós cremos que o Senhor tem o poder para fazer com que um milagre do Senhor aconteça, restaurando completamente a vida do teu servo, que isso seja para glorificar o teu nome. Ajuda a pastora Gilda, a Raquel, o Rafael e os demais que estão enfermos, o Chung também, Senhor, nós oramos, clamamos por ele, que ele seja tocado ali naquele leito de UTI, que seja restaurado, Senhor. O Senhor é Deus que pode, e toda a família, ajude-os também neste momento de luta e de dor, e tantos outros, Senhor, tantos nomes que estão naquela lista, que nós oramos continuamente, diariamente por eles. Que o Senhor visite, fortaleça, e que o Senhor possa ser glorificado através dos testemunhos que já estão sendo dados, e aqueles que certamente virão. E que tudo seja para a glória, para a honra e exaltação do teu nome. A nossa oração, Senhor, e muito obrigado,
por esse privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados seus filhos. E dar-nos uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite abençoada e uma semana, Senhor, a partir de amanhã, que possamos despertar para uma nova semana na direção do Teu Espírito Santo. Orienta-nos em tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso e apertado na pessoa que está ao seu lado. Diga a ele: te amo em Cristo Jesus e Deus te abençoe.